Olá, o ABTV está no ar. No programa de hoje, vamos discutir um tema de vital importância: o direito médico e sua relação com a sociedade. Como as leis e regulamentos impactam o atendimento à saúde. Acompanhe comigo, a partir de agora, o ABTV já está no ar. Hoje, em nosso programa, recebo aqui a presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Paraíba, doutora Patrícia Apolinário. Seja bem-vinda, Patrícia. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada. E hoje vamos falar sobre temas importantes e dúvidas dos nossos telespectadores, de consumidores de planos de saúde. E assim, as pessoas ficam se perguntando onde estão os seus direitos, sobre aumentos de plano de saúde, até que ponto pode o plano de saúde aumentar, se existe limite, se não. Vamos começar com a pergunta, bem generalista. Quais são os direitos, das pessoas, que têm plano de saúde, os principais direitos e a proteção a essas pessoas? Eu agradeço ao convite. É importante ter esse tipo de informação difundida, né? Eu gosto muito de começar falando sobre essa parte dos direitos de paciente, pensando no direito à saúde como um todo, né? Ele é um direito constitucional, está balizado dentro da Constituição. E a partir dali, desse guarda-chuva constitucional, a gente vai tendo direitos que vão se afunilando, né? Então, nós vamos pensar na parte tributária, que pacientes de doença grave têm direito à isenção. Quando a gente pensa na parte dos planos de saúde, a gente pensa no direito do consumidor. Quando a gente tem um plano de saúde que ele é mais geral, que pode ser comercializado para qualquer pessoa. A gente pensa no próprio Código Civil, quando a gente tem um plano de saúde de autogestão, que são aqueles de algumas instituições, como bancos, funcionalismo público, que geralmente tem um plano de autogestão. Como o direito médico pode influenciar no atendimento à saúde? O direito do médico, o direito do paciente, como isso tudo influencia na saúde pública? Não vai haver um sem o outro, né? O direito médico, a gente tem sempre que pensar que ele é o que equaliza a relação do profissional, do médico, com o meio, né? É onde a gente vai ter as questões de responsabilidade, onde a gente vai ter um pouco das garantias que aquele médico tem para a sua liberdade de atuação, porque muitas vezes o médico ele é funcionário de um hospital, mas aí ele tem a autonomia dele para o diagnóstico, para ofertar um tratamento. A gente também tem a situação dos médicos que são cooperados, então tem toda essa situação. E aí precisamos de bons profissionais bem protegidos para que eles possam fornecer o melhor serviço para o paciente. E aí sim garantir a saúde daquele paciente da melhor forma possível. Patrícia, o que de fato caracteriza uma negligência médica e o que a gente pode fazer nesses casos, como um consumidor, como um paciente, na verdade? Vamos lá. A gente vai começar com aquele conceitozinho de direito penal, a diferença da negligência, da imprudência e da imperícia, né? E aí eu vou pensar não só no direito médico, mas no direito dos profissionais da saúde, e dos deveres também. Então, a negligência é quando ele tem o dever de assistir o paciente e não o faz, né? Vamos dizer que ele se negue a fazer um atendimento, só tem um médico de plantão e ele se negue a fazer o atendimento. É uma negligência, né? A imprudência seria ele, mesmo sabendo que ele não tem a estrutura necessária naquele momento, ele se posicionar de uma forma e fazer um determinado procedimento, colocando aquele paciente em risco, acreditando que ele tem uma expertise tão grande que é capaz de suprir aquela falta que a situação impõe a ele. A imperícia, infelizmente a gente tem visto acontecer muito no âmbito, inclusive estético, que é justamente eu não tenho expertise o suficiente para fazer um determinado procedimento e mesmo assim eu faço, eu oferto o serviço e eu coloco o paciente em risco. E assim, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo paciente quando eles sofrem, uma lesão, em denunciar, em ir atrás dos seus direitos? Quais são
né, as dificuldades que os pacientes enfrentam? Conseguir provas. Eu acho que essa é o mais gritante, né? Conseguir documentação o suficiente para que demonstre que aquela situação ocorreu. Ter acesso a prontuário, né, e ter acesso à documentação do que ocorreu, às vezes até aquela ocorrência do SAMU, quando o paciente é removido de um local para o outro. Então, a maior dificuldade que eles encontram, e aí você tem que entender um aspecto. Você está pegando uma pessoa que sofreu um fato relevante na sua vida, encontra-se fragilizado ou alguém da sua família e ela precisa, por vezes, buscar essa documentação. Então, qualquer, vamos dizer, intempérie que ela encontre no caminho, né, qualquer obstáculo que ela encontre no caminho, vai ser muito grande, porque aquela pessoa está fragilizada. Com certeza. Né? Então, isso dificulta ainda mais o grau de fragilidade que aquela pessoa se encontra naquela situação. É difícil. Vamos mudar o assunto agora para planos de saúde. Como funciona a regulamentação dos planos de saúde aqui no Brasil e, assim, os pontos principais que você acha que a gente deveria abordar agora, nesse momento? A ANS é a nossa agência reguladora, né, dos planos de saúde. Todos os planos de saúde, eles estão sob a égide, né, da regulamentação da ANS. Muito embora a gente tenha que lembrar, né, a pirâmide de Kelsen, que traz a Constituição em primeiro lugar, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, né? E aí sim as resoluções da ANS, então essas resoluções elas não podem chegar e tirar direitos que um paciente tenha por conta de regramentos maiores, né? Mas os regulamentos da ANS, que são revistos com frequência, passam por audiências públicas com bastante frequência, né? Agora em janeiro de 2025 a gente está numa consulta pública sobre a mamografia de rastreio, né? Uma temática muito importante para as mulheres, porque a ANS está com a consulta pública onde ela busca fundamentar que as mamografias de rastreio, que hoje para os planos de saúde é obrigatório a partir dos 40 anos, né? O que é que eles querem? Eles querem que siga o mesmo regramento do SUS, que é a partir dos 50 anos. Né? Então, isso vai impactar muita gente, vai impactar muitas mulheres que estão nessa faixa etária, né, entre os 40 e os 50 anos. E é uma consulta pública que está hoje em vigor para que se chegue a esse regramento. Né? Então, é importante que a gente acompanhe, por vezes, como é que estão esses posicionamentos, né, da própria ANS. E assim, a gente escuta, né, e eu vejo muitos consumidores reclamando dos aumentos abusivos dos planos de saúde. O que é que o consumidor pode considerar abusivo e o que ele pode considerar aumento normal, anual? Vamos ter 3 grupos de contrato. Né? Nós temos os contratos individuais ou familiares, que são aqueles que eu vou lá, pego os documentos dos meus filhos, do meu marido, e faço um plano de saúde diretamente com o plano. Eu vou ter os planos coletivos, né? E aí são planos que, por exemplo, o CNPJ do meu escritório vai lá e faz um plano para algumas pessoas, né, do escritório, para mim, que sou a sócio, para o meu sócio. E aí, esse plano, por vezes, tem menos de 30 vidas, e aí ele vai seguir o mesmo regramento dos planos familiares. A gente tem os aumentos por faixa etária, que ele vai estar dentro do contrato, vai ter lá um tópico dentro do contrato, é obrigatório ter esse tópico dentro do contrato, que de acordo com cada faixa etária vai ter um aumento. E aí temos realmente os coletivos por adesão, que são esses planos que vai ter um contrato, vou chamar carinhosamente de um contrato mãe, que abarca contratos menores lá dentro, que é o que acontece muitas vezes por empresas, associações, um sindicato, e que excedem as 30 vidas, né? Tem 29 vidas ou mais. Até 30 vidas ou individuais, a ANS, por volta de abril, maio, determina qual é esse percentual. Por faixa etária está dentro do contrato. E os outros contratos, que são esses coletivos por adesão, esses contratos
ele tem um pouquinho de diferente. Por quê? Mais liberdade Mais no liberdade no aumento. E é aí onde chega o grande problema. Por quê? Eles precisam justificar o aumento com uma carta de sinistralidade, que diz o quanto aquele grupo usou, o quanto aquele risco, mais ou menos o que acontece com o seguro de carro. Você usou, no ano seguinte ele vai ficar mais caro. Mas no caso é quanto o grupo usou. O quanto o grupo usou. Dificilmente eles apresentam essa carta de sinistralidade. A gente só consegue isso via judicial. Não era para ser assim, mas infelizmente é o que a gente tem hoje. Então, precisa ser analisado cada caso a caso. O que eu sempre falo para os meus clientes é o seguinte: percebeu que está ficando inviável de pagar, procura uma orientação o quanto antes, né? Porque é muito importante ter essa orientação, porque vai ser observado tanto as questões contratuais quanto essas questões de percentuais que são dados de aumento pelo ano, pela faixa etária. Então, você tem que ter essa visão, vamos dizer assim, global do contrato. Vendo que o meu cliente está num contrato abusivo, o aumento está abusivo, qual é o primeiro passo que esse cliente deve dar? Procurar um advogado especialista ou ir direto na ANS? O que é que ele deve fazer? O que é que eu sugiro? Sempre. Pegue o contrato, junte todos os boletos do que você pagou e todas as cartas de aumento que você recebeu. Por quê que a gente precisa desse arcabouço de documentos? Justamente para a gente conseguir determinar os momentos que foi dado aumento dentro daquele contrato. O STJ, ele pacificou o entendimento que a devolução dos valores pagos a mais é só dos últimos 3 anos, né? Porém, o que é que a gente pode verificar? Um lapso maior temporal que vai impactar nos últimos 3 anos do contrato. E esse lapso temporal maior, ele pode e precisa ser analisado também nesse momento da viabilidade. Mas é sempre importante procurar algum advogado especialista nisso, que vai apresentar um parecer de viabilidade, porque às vezes tem um aumento grande, generoso, mas é o que é realmente legal, e aí não é viável. Mas eu digo, 95% dos casos que a gente analisa tem sim aumento, tem abuso. E aí mais um caso que o direito não socorre aos que dormem. O STF já pacificou que só são os 3 anos retroativos que vai ser protegido. Exatamente. Né? Eles consideraram o prazo prescricional dos seguros, né? Que é só os últimos 3 anos. Então agiu quanto antes. Faremos agora uma pausa, mas voltamos em instantes com mais bate-papo sobre o tema de hoje. Até já! Orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito. Não pedale muito à direita, colado no meio-fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos. Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de João Pessoa pelos próximos 4 anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo.
Estamos de volta com a presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Paraíba, Patrícia Apolinário, que continuará abordando o direito médico e sua relação com a sociedade. Doutora Patrícia, o que fazer como consumidor quando um procedimento é negado pelo plano de saúde? Um procedimento necessário. Vamos lá. Primeiro passo de todos é o seguinte: vai entrar em contato com o plano de saúde e vai pedir o motivo da negativa. Eles têm até 24 horas para apresentar o que motivou essa negativa. Quando voltar essa motivação, o primeiro detalhe que precisa se atentar é o seguinte: quem escolhe o tratamento ideal para um paciente é o médico assistente, é o seu médico. A auditoria do plano de saúde, que por vezes analisa e nega esse plano, afirmando que há um tratamento melhor ou há um outro tipo de tratamento para aquela condição que motivou, né, o pedido médico, eles não podem interferir no que o médico escolheu, né, no que o médico assistente escolheu. Volta para o que a gente falou no primeiro bloco, que é a liberdade de atuação do médico assistente. E saindo um pouco do plano de saúde, sobre o SUS. O que fazer quando o SUS nega um procedimento? Qual a atitude que a gente deve tomar? O SUS, a gente tem uma situação um pouquinho mais peculiar, né? Uhum. Por vezes, o que é que a gente tem com relação ao SUS? Eu sou uma apaixonada pelo SUS, apaixonada. Porém, o que é que a gente vê? Ele não consegue atender tudo essa população tão grande que a gente tem, né? Então, primeiro passo é tentar entender o que está acontecendo. E às vezes o próprio hospital, às vezes o posto de saúde, ele vai conseguir, atenção primária, vai conseguir explicar. Não tem o medicamento porque está faltando, ou não tem aquele tratamento porque efetivamente não tem. Não tem porque precisa se deslocar para outro estado, né? Porque às vezes a falha é na gestão, né? A própria gestão da saúde, ela falha, deixa faltar um medicamento que não podia faltar. Então, nessas condições, a minha primeira orientação sempre é tentar entender o que aconteceu, para poder ir para os meios corretos. E aí, sempre que puder, procura o Ministério Público Estadual, existe um núcleo de saúde, procura a Defensoria Pública, que tem um núcleo de saúde bem atuante, e para que a gente consiga sanar. Porque quando a gente fala de SUS, a gente precisa sanar, vamos dizer, num nível mais alto, num nível coletivo, né? Ele tira esse caráter individual que o plano de saúde tem, que é uma relação minha com o meu plano, enquanto usuário, e joga para um patamar maior, que é um patamar realmente coletivo. Eu já ouvi falar, e aí você vai me confirmar, que caso a gente faça uma denúncia, voltando para o plano de saúde, para a ANS, o plano de saúde vai tomar uma providência maior, porque eles têm uma avaliação, é isso? Com a ANS? Exato. Existe um procedimento que a gente abre, né, que é uma NIP, NIP. É um sistema da própria ANS, quando você joga lá no Google e coloca, você encontra esse link. E pela própria senha do .gov, você consegue entrar lá. Hoje, eu até descobri isso há poucos dias, eles estão conseguindo vincular pelo meu CPF os planos de saúde que eu fui usuária. Legal. Né? Eles têm esses dados, né, até por conta de portabilidade, esse tipo de coisa. Então, você vai informar o número do plano de saúde, é um número que sempre tem na carteirinha, ANS número, aquilo ali é o número do plano de saúde, você precisa informar esse número do plano de saúde. E você precisa informar o protocolo que tem, vai ter a natureza ali da reclamação, se for uma negativa indevida, se for uma questão de um procedimento de urgência que foi negado, e você faz essa reclamação. O plano de saúde ele é notificado na mesma hora, né? A gente recebe uma confirmação da notificação do plano de saúde e eles têm até 10 dias úteis para responder se aquele problema foi solucionado ou não. Ou se justificar, dizendo, olha, eu agi corretamente, conforme o regulamento, o número tal, e não tenho nada para dizer aqui quanto a esse usuário, né? E há multa, sim, para os planos de saúde. E um segundo aspecto, há sim rankings de reclamação. Eu não lembro se é a cada 4 meses ou a cada 3 meses, mas sai um panorama da saúde suplementar, né? Então,
com todos os dados de lucro, que muitas vezes eles falam que estão no prejuízo, mas sai lá, faturamento. Todas essas informações, elas se tornam públicas a cada 3 ou 4 meses, quando sai esse relatório na própria ANS. Então, é aí que vocês podem estar se informando para poder escolher o seu plano de saúde. Também existe algum sistema em que o pessoal que usa o SUS possa ver, né, de instituições locais de melhor atendimento? Tem sim. O DataSUS, ele tem um arcabouço de informação muito grande, de quais são os centros de referência daquele estado, daquela cidade. Tem linhas gerais de como é feito o faturamento, né, desses serviços, qual município está recebendo quanto por saúde. E aí é interessante a gente saber alguns detalhes, que é o seguinte. O nosso cartão do SUS, né, porque se a gente toma vacina, tudo isso, independente, eu não uso o SUS, a gente usa. Né? Quando a gente toma uma vacina, tudo, então a gente está ali cadastrado, né, no SUS. Então a gente se vincula a um município. Esse município, ele vai receber a sua verba de acordo com o número de usuários do SUS cadastrados na sua região. E ali dentro do DataSUS, você vai ter essas informações e você vai saber como é que estão os atendimentos. E lá também tem ouvidoria. Então, você consegue fazer reclamações dentro do próprio sistema do SUS, dentro do DataSUS. Tem cursos também, cursos para cuidadores, né? São cursos online, Maravilha. Então é bem interessante. É um sistema, eles têm bastante informação lá dentro. E agora eu vou dar um recado para o telespectador. Nós que atuamos na área jurídica, percebemos que o seu direito, às vezes, fica um pouco comprometido por falta de informações dadas na hora de você fazer o contrato do plano de saúde. Informações erradas, informações que são, às vezes, vamos dizer, esquecidas, né, de doenças pré-existentes. Isso pode, né, prejudicar o seu direito no futuro. Você já tem uma doença ali pré-existente, não é isso, doutora? Isso. É importante que, às vezes, eu fico até um pouco triste quando a gente vê que no momento da contratação, às vezes, por vezes, a orientação do próprio corretor é não, coloca não em tudo, né? Coloca não em tudo, tá tudo bem. Coloca não em tudo e tá tudo certo. E não é bem assim. Por quê? Aquela informação, ela volta no momento que a pessoa mais precisa. E quando você cruza as informações, você vê que aquilo ali prejudica, né, o direito, prejudica o direito do paciente, às vezes prejudica no momento que ele mais precisa. E aí é que tá. Se no momento, se você está com a documentação toda correta e por vezes o plano de saúde nega, imagina se você der uma brechinha para eles questionarem o que você colocou ali. Verdade. Então, aqui são informações importantíssimas. Espero que tenham gostado. Quero agradecer a doutora Patrícia, que é um tema muito importante, né, doutora? É muito importante. Eu, como filha de paciente, né, minha mãe foi paciente oncológica, e eu falo todos os dias que a informação, ela salva. Por vezes, ela não salva a vida, mas pelo menos ela consegue diminuir um pouquinho o sofrimento. Eu também fui filha de paciente, meu pai teve home care por muitos anos, e tá aí a justiça, para fazer justiça e para dar o direito àqueles que mais precisam. A OAB TV fica por aqui. Obrigada por acompanhar mais um programa. Saiba que sua opinião é muito importante para nós. Deixe suas sugestões e comentários através do @OABPB. Quero que a doutora Patrícia deixe seu Instagram aqui também. O meu Instagram é Patrícia Apolinário ADV, tá? Fica 2 As juntos. Para qualquer dúvida. E não esqueça que o programa de hoje estará disponível no nosso canal no YouTube. Até a próxima.